você vai entender por que eu vou contar essa história pra você e como que isso verdadeiramente, um jogo tão mequetrefe, mudou o caminho que eu tomei na minha vida. Olá, eu sou o Professor Amâncio e hoje eu quero te contar uma história bastante curiosa de como eu aprendi muito sobre negócios, finanças, inclusive aprendi a mexer no Excel, um jogo dos anos 2000, mas que eu jogava lá por 2008, quando eu tinha uns 11 anos de idade, e você vê que isso era bastante incompatível pela temática. E se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, fica à vontade para se inscrever e já deixar um like aí que ajuda pra caramba o crescimento do canal. The Crimes, ou The Crimes, como eu mesmo falava quando eu era mais jovem, é um jogo de WBMMOG. Até tive que fazer uma cola porque eu nem fazia ideia dessa sigla, e ele é um jogo de matemática literalmente bandida, onde você basicamente é como se fosse um gangster que chega numa cidade, que é a Crime City, e lá você não tem respeito, você não tem dinheiro, você tem poucos atributos e você começa do absoluto zero a cada rodada. As rodadas duram acho que 1 mês e meio, e tem um período de pausa entre elas, e nesse 1 mês e meio a regra é clara: ganha quem tiver mais respeito. Várias coisas te dão respeito no jogo: dinheiro, status, propriedades, a sua gangue, tudo te dá respeito. Inclusive sua gangue, ou ela te dá respeito ou ela te ajuda a conquistar mais dinheiro, mais status e mais respeito. E onde que entra a grande questão de investimentos, finanças, Excel? O que isso tem a ver com o conteúdo aqui do canal? Porque é um jogo que no começo, quando você assim começa lá com 5 de respeito, o que você tem que fazer? Assaltos, roubos. Você tem que roubar a velhinha da esquina, você tem que roubar um táxi, um rádio de um carro. Ele vai crescendo assim, e aí você vai tendo prêmios de atributos maiores e de mais dinheiro. Até aqui não parece nada muito inteligente, certo? É um jogo até meio esquisito falando assim. Porém, chega um ponto em que roubar praticamente não te dá mais atributo e nem dinheiro. E aí entra a parte inteligente do jogo. A partir de um certo momento, o seu crescimento vem 100% da sua capacidade de administrar a sua grana, administrando seus negócios. Como a temática é bandidagem, os negócios consistem em 3 coisas bastante underground. 1. Indústria, fabricação de drogas. 2. Você pode ter os seus negócios de vida noturna, incluindo moças que fazem trabalhos bastante promíscuos em troca de dinheiro. E 3. Você pode fazer trade de determinados ativos que valem grana. Pode ser diretamente ações, como eu vi que agora está acontecendo no jogo, ou antigamente as ações eram as drogas. Então imagine o seguinte: você tinha que ir lá e decidir qual fábrica de qual droga eu vou investir. Tinham fábricas que eram muito baratas, tinham fábricas que eram muito caras e davam um valor de retorno em valor absoluto maior. Compensava mais você investir 500 mil numa fábrica de heroína que ia te dar 100 mil de lucro diário, do que numa plantação de maconha que ia custar tipo 10 mil e ia te dar 6 mil diário. Mas qual que era o problema? Se você analisasse em termos de margem, você via que a maconha ela era mais lucrativa em percentual. Só que você tinha um limitador de acordo com os seus atributos da quantidade de indústria que você podia ter. Então, por exemplo, você podia ter 1000 fábricas. Dessas 1000 fábricas, você tinha que alocar a sua grana de maneira que você maximizasse o seu retorno. E quem alocasse melhor a grana é que ia chegar com mais respeito no final. Porque o que mais dá respeito no jogo é dinheiro. Então o que acontecia? No final das contas, ganhava o jogo não quem assaltava mais, quem fazia mais aquele trabalho repetido, mas quem, depois de passar por essa fase de conquistar essa grana inicial, investia melhor essa grana. E tem um detalhe: essas drogas que você produzia, elas não tinham um valor constante, ou seja, eu fiz uma análise aqui considerando quanto eu invisto, qual que é o custo de manutenção diário, quantas unidades que ela produz, qual que tá a cotação da droga, então eu vou ter tanto de lucro diário, o meu payback é de X dias do jogo. Não bastava isso, porque a própria cotação das drogas variava. Então muitas vezes você tinha que fazer uma aposta no sentido de vou investir nessas indústrias porque elas estão com boas cotações e eu tenho margem de segurança de não perder o meu investimento, porque em algum momento alguma delas vai ficar ruim pela cotação. Da mesma maneira acontecia de outras melhorarem, do tipo assim, a polícia ia lá e confiscava uma grande carga de uma determinada droga, aquela droga ficava valorizada. Então se você tivesse daquela droga guardada, ou se você fabricar uma droga daquela, você se deu muito bem, porque agora ela tá valendo mais a pena. Então muitas vezes ao longo da rodada você tinha que vender determinadas indústrias e investir em outras, mas você tinha que levar em consideração de que você investiu, você tem um tempo de payback, não adiantava você trocar em qualquer momento, você tinha que pelo menos recuperar o seu dinheiro antes de você realocar essa grana em outra indústria, porque quando você vendia, você só recuperava 50% do valor que você investiu. Então, olha só, vamos recapitular. O jogo consiste em você fazer o seu personagem e você vai fazendo esses roubinhos, essas pequenas coisas, você pode brigar com outros jogadores para que você ganhe esse atributo. Esses atributos iam determinar a quantidade de empreendimentos que você podia ter de cada categoria, quantidade de boates de vida noturna, a quantidade de mulheres que vão trabalhar para você nessas boates, a quantidade de indústrias de fabricação desses insumos, esses produtos ilícitos, e você podia comprar e vender livremente esses produtos a depender da cotação deles. Então você tinha que primeiro analisar o custo, retorno, oportunidade de cada uma dessas indústrias, de cada uma dessas alternativas de negócio para que você alocasse o seu dinheiro de maneira que maximizasse o seu retorno. Segundo, você tinha que adaptar essa estratégia ao longo do tempo, porque a cada dia do jogo novos fenômenos acontecem. A polícia prende uma coisa, chega um navio que você não tem como saber quando que chega nas docas e ele aumenta a demanda por um determinado produto, e
você tinha que saber ir dançando conforme o mercado. Às vezes você tinha uma produção reduzida durante determinados dias por causa de, sei lá, fiscalização da polícia, uma coisa do tipo, e isso prejudicava o seu negócio. Tipo, tudo isso atrapalhava. Dada essa explicação sobre o jogo, como que isso comunica com a minha história? Quando eu tava lá com os meus 11 anos de idade, que nem eu falei no começo, eu tava nesse ponto em que eu precisava administrar bem a minha grana. E eu tava sofrendo muito num pedaço de papel pra fazer os cálculos e ver o que compensava mais. E eu decidi pedir uma ajuda do meu pai. É óbvio que meu pai ficou furioso na época. Ele falou: que jogo é esse? Que porcaria é essa? Não sei o que, de assalto, de droga, de puta e tal. Odiou a temática, mas ele viu a oportunidade de me ensinar a mexer no Excel. Ele falou: calma, eu sei qual que é a ferramenta certa pra você usar pra esse tipo de análise. Eu vou te ajudar apesar de tudo. E aí, a gente montou um Excel, indústria por indústria, colocava todos os meus atributos, a gente chegava no cálculo de quantas indústrias eu podia ter, e aí a gente calculava qual que era o retorno diário de cada indústria, em percentual, em valor absoluto. E aí a gente usava uma ferramenta do Excel de teste de hipóteses para identificar qual que era a melhor combinação para maximizar o retorno em percentual dentro de um determinado valor que eu tinha para alocar, considerando o menor tempo de retorno do investimento, ou seja, o menor risco. E assim eu conseguia ter excelentes resultados naquela época. Obviamente que na época eu só tava de molecagem, querendo me divertir, querendo crescer no joguinho, querendo melhorar nos rankings, já que era um jogo que era competitivo e consistia em você subir a sua posição no ranking, e você via os rankings de cada país e tal. Mas no final das contas eu nem imaginava, com 11 anos de idade, que um dia eu ia virar um contador, que eu iria administrar empresas, que eu ia ter os meus próprios negócios de verdade, e nenhum deles envolvendo esses setores com os quais eu tinha empreendimentos naquela época. Eu jamais imaginei que aprender a mexer no Excel e ter essa noção de esse é o negócio, nós vendemos isso, os custos são esses, o prazo de retorno é tanto, o mercado pode mudar e eu posso ter que vender outros produtos, eu posso precisar me adaptar de última hora. Eu não imaginava que isso seria um conhecimento e habilidades valiosas para o meu futuro na vida real. Então o que é muito interessante? Apesar de ser um jogo com uma temática muito pouco amigável, muito pouco family friendly, no final das contas o conceito de organização do jogo é muito legal. Ele exercita conceitos de negócio e ele é realmente desafiador de você manter a administração dessas coisas. Ele tem as suas peculiaridades. E por ser um jogo super competitivo, você fica naquela de eu preciso fazer melhor. O que esse cara tá fazendo? No que ele tá investindo? No que ele tá fazendo mais dinheiro do que eu? Por que o respeito dele nessa semana subiu mais do que o meu? E isso era muito legal. A gente ia estudando a estratégia dos adversários, a gente lia no fórum, a gente discutia as fórmulas dos cálculos, de como que chegava no poder disso, como que a gente aumentava a capacidade das indústrias. E olha que interessante, às vezes ao invés de investir o dinheiro comprando mais de uma determinada indústria, a gente dava um pausa no investimento nos negócios para comprar lá no hospital, a gente podia comprar o atributo que melhor influenciava a sua capacidade de ter indústria. Os 4 atributos eram força, resistência, inteligência e carisma. Inteligência era melhor para as indústrias e carisma era melhor para as boates noturnas. Então, muitas vezes, antes de você investir mais nas boates, você tinha que ir lá no hospital e alterar a estrutura dos seus atributos comprando mais carisma, porque isso ia melhorar o seu retorno e aumentar a sua capacidade de ter pessoas trabalhando para você naquele ramo. Enquanto a inteligência aumenta a sua capacidade de ter mais indústrias para produzir aqueles produtos para você. Enquanto força e resistência eram atributos relacionados a você não sofrer ataques com tanta facilidade nas suas indústrias, porque os concorrentes, os seus competidores poderiam atacar você ou as suas indústrias ou as suas boates, os seus negócios. E a força era o principal atributo para o ataque. Então você também não podia só ter carisma e inteligência pensando só na administração do negócio, porque senão você ia viver morto. Porque quando alguém te atacava e ganhava de você, você morria. Você ficava tempo da vida real sem poder jogar, sem poder administrar suas coisas, sem poder gastar sua estamina, sem poder administrar os seus recursos. Então você também não podia só focar em inteligência e carisma e viver morto. Mas e aí, você tem alguma história curiosa de como que, através de uma coisa meio errada, uma brincadeira meio besta, você desenvolveu outras habilidades? Muitas vezes brincadeiras de infância, adolescência, esse tipo de coisa, influenciam no nosso destino e nas nossas habilidades de maneira que a gente não imagina quando a gente é jovem. Às vezes fazer teatro quando você é jovem, praticar um determinado esporte, tudo isso pode influenciar no seu desenvolvimento físico, no seu desenvolvimento intelectual e em outras habilidades, como comunicação, inteligência emocional. O quanto você se expõe a determinados estímulos pode influenciar a pessoa que vai se transformar e como que as suas habilidades vão se desenvolver. Nesse caso, imagina que desde muito novo eu naturalizei o conceito de você ter um dinheiro, você investir, você entender, né, como que o seu dinheiro alocado daquela maneira vai gerar mais dinheiro, de que maneira que isso acontecia em diversas possibilidades diferentes. E dessa maneira, quando eu fui fazer contabilidade, quando eu fui aprender realmente como que as coisas funcionavam na vida real, para mim era muito natural de imaginar que as pessoas fazem sociedades para montar negócios, para ganhar dinheiro, que esse lucro vai ser atribuído aos donos. Ganhando dinheiro com a empresa, essa empresa tem capacidade de contratar outras pessoas
pessoas e que sim, o patrão vai, entre aspas, ganhar dinheiro em cima de você e isso faz parte. E é importante que a economia funcione dessa maneira porque não adianta a gente brigar com o dinheiro. O dinheiro, ele nada mais é do que uma unidade de medida de recurso, tal qual quilômetros é para distância. Não faz sentido você não gostar do dinheiro, você ser anticapitalista. Essa é a verdade. Mesmo em comunidades que tentam ir contra o dinheiro, é necessário adotar uma unidade de medida para os recursos, porque senão a gente volta a trocar um bode por tábua ou madeira por pão. Então você precisa dessa unidade de valor chamada dinheiro, pelos quais os seres humanos vão ter que prestar serviços ou fornecer produtos um para os outros, construído por eles ou não, de maneira que as pessoas se colaborem, porque é 100% impossível numa civilização moderna, menos ainda, você ser 100% autossuficiente. Então, na sociedade, se arbitrou de que o dinheiro seria esse indicador. Então, acho que é muito legal de que as pessoas aprendam a lidar com o dinheiro desde jovens, porque invariavelmente, quando você crescer, você vai ter que administrar o seu dinheiro, às vezes o dinheiro de outras pessoas, e dependendo do setor pelo qual você decida trabalhar, pode ser que o seu trabalho seja cuidar da administração desse dinheiro, ou tocar a administração dos negócios, seja isso através da gestão de pessoas, da gestão dos recursos, da gestão dos meios de distribuição, cuidando de sistemas, cuidando de equipamentos, cuidando dos espaços onde os negócios são feitos, e assim, um joguinho sobre bandidagem de 2000, de navegador, com gráficos péssimos, imagens péssimas e uma temática bastante politicamente incorreta, me ajudou a aprender sobre Excel, sobre negócios, administração do dinheiro, e isso foi extremamente valioso para minha vida, porque eu canso de ver pessoas que terminam o ensino médio, ensino fundamental, às vezes até a graduação, sem saber abrir um Excel, preencher uns dados e fazer cálculos simples em cima disso. Eu acho uma pena que as pessoas se formem sem ter esse tipo de estímulo e acho que isso deveria ser mais explorado. Não com matemática necessariamente de bandidagem ou coisa do tipo, mas esse é um conceito que poderia ser super explorado em outros jogos. O próprio Banco Imobiliário era um jogo que eu jogava bastante quando era criança e acaba estimulando esse tipo de coisa também, a visão do negócio, do crescer, do incorporar, do patrimônio, do lucro. Acho que essa é uma visão importante de ser desenvolvida ao longo de qualquer fase da vida, porque invariavelmente todos teremos que lidar com isso. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa história. Me conta aqui nos comentários se você também tem alguma história curiosa ou se vocês acharam interessante esse tipo de história aqui no canal. Pretendo contar algumas outras que eu acho que são legais sobre como eu virei professor, contar também sobre empresas que eu tive e falharam, algumas somente dando prejuízos, outras até dando lucro, mas que em algum momento eu também optei por fechar esse negócio, inclusive com sócios que eu tive. Eu acho que esse tipo de história permite que vocês façam uma coisa que pra mim é um mantra, de que pessoas inteligentes aprendem com o erro dos outros. Então, eu acho legal de vir aqui e trazer algumas dessas histórias que me ajudaram ou as coisas que eu fiz e não me ajudaram e eu recomendo que você não faça. Essa é a ideia. Eu sou o professor Amâncio, grande abraço e eu convido você a me acompanhar em todas as minhas redes e nos vemos em breve.